Hoje nós estamos na penúltima mensagem da série Maturidade. Esse ano para nós é o ano da maturidade e nós estamos aí já há algumas semanas fazendo a exposição bíblica da carta de Paulo aos Efésios. Na última semana nós tivemos o aniversário da igreja, interrompemos. Hoje nós voltamos à carta de Paulo aos Efésios e próximo domingo a gente fecha, porque abril e maio nós vamos falar sobre rendição. Serão 30 dias em abril de rendição. Nós estamos juntos ali estudando Crucificados com Cristo, esta vida discipular, e a vida discipular passa por uma vida onde nós devemos nos render ao Senhor. Se você hoje é a primeira vez que está conosco, pastor, eu vou ficar um pouco assim, é uma série, e as outras mensagens? Você entra no nosso canal do YouTube, tem lá uma playlist chamada Maturidade. Se eu não me engano, são 8 sermões que já tem lá, dos pastores da igreja que estão pregando, sempre segmentados. Você pode entrar lá, ouvir as outras mensagens, e aí você vai pegar todo o estudo da carta de Paulo à igreja a Éfeso. E hoje nós chegamos no capítulo 5, nós vamos abrir o capítulo 5. Hoje nós temos uma proposta no capítulo 5 de ser a nossa penúltima mensagem, como mencionei, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a primeira sentença aí diz assim, Luiz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Vamos repetir juntos? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós estamos numa série sobre maturidade. E maturidade não significa necessariamente tempo de igreja. Maturidade necessariamente não significa cargos que você já vivenciou no reino de Deus. Maturidade, nós temos aprendido que, como ser humano, ela é fruto das nossas experiências com o Senhor, na vida, na nossa jornada. E nós vamos aprendendo, nós vamos crescendo e amadurecendo à medida em que nós vamos conhecendo a Cristo, nos tornamos parecidos com Ele, e então nós vamos nos tornando pessoas maduras. E sem dúvida alguma, a maturidade passa pela imitação. Quando a gente chega aqui no capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, ele vai nos ensinar que esse processo de maturação da vida discipular, da vida como um discípulo de Jesus, passa em imitar a Deus, em ser parecido com o Senhor. Paulo começa o capítulo 5, versículos 1 e 2 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus. O dicionário da língua portuguesa define imitar. Tem algumas definições, irmã Maria. Imitar é fazer ou reproduzir alguma coisa semelhante. Imitar é seguir como norma, tornar modelo, apresentar-se semelhante. E aí a última definição diz que imitar, mais para essa linha de humorismo e assim por diante, seria imitar em geral grotescamente características e traços da personalidade de alguém. E aí você diz: pastor Fabrício, Paulo disse que eu devo imitar a Deus, ou seja, ser semelhante a Deus, seguir a Ele como modelo. Paulo está falando de algo possível? Seria possível imitar a Deus? Ou esta seria uma missão impossível, Ana Paula, para nós, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã? Estaria Paulo nos orientando em algo, meus irmãos, impossível de ser realizado? Estaria Paulo nos direcionando agora, direcionando a igreja em Éfeso e nós que estamos nessa jornada de maturidade, a algo que nós não poderíamos alcançar?
Sem dúvida alguma, a maturidade passa pela imitação, e se nós desejamos crescer, se nós queremos crescer na nossa vida como um seguidor de Jesus, nós precisamos passar por esse caminho, como Paulo nos ensina. Assim como o pai é exemplo para os seus filhos, e os filhos imitam os seus pais, nós devemos seguir o modelo de Deus. Esta semana estava estudando sobre imitação. Os psicólogos dizem que as crianças de 2 a 4 anos, nesse processo da primeira infância, é quando mais elas estão dadas à imitação. E de fato isso é uma verdade. Vão crescendo, eles continuam nos imitando, mas quando tem essa idade, quantas vezes nós já pegamos nossos filhos, né? Assim, com o calçado do pai, e até mesmo nas expressões, né? Eu me lembro que uma das coisas que o João mais gostava de me imitar, e o João é um camarada que brinca demais, né? O João, ele tem umas tiradas assim que... Hoje mesmo no carro ele teve uma tirada, irmão Tiago, brilhante. A gente falava sobre Jó, a gente vinha conversando sobre Jó. Aí ele disse assim, olha, se Jó estivesse estudando, ele ia ser o primeiro aluno da classe a escrever o nome, Jó. Pronto. E a gente não aguentou, morreu de rir, né, com o João. Mas uma das coisas que o João mais me imitava, os irmãos aqui da igreja me conhecem na minha versão ampliada, né, antes de passar por todo o processo que o pastor passou. Então, com 150 quilos que eu tinha, era muito fácil roncar, Yuri. Era uma coisa que eu fazia assim com maestria, né? Se tem uma coisa, Samara todos os dias ela quer dar um culto de ação de graça. Eu não deixava dormir, então eu roncava. E aí quantas vezes a gente falava assim, João, imita o papai. A primeira coisa que o João me imitava era o quê? E o João brincava com tudo isso. Mas do mesmo jeito que os nossos filhos nos imitam nas coisas mais simples, os nossos filhos também nos imitam naquilo que acertamos, e os nossos filhos também nos imitam naquilo que nós erramos. E às vezes até a gente diz assim, eu não sei com quem esse menino está aprendendo essas coisas. Eu sei, é conosco, é comigo, é com você. Ele aprende com a gente. Mas Paulo está dizendo que o processo de maturidade na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, vai passar pela maturidade. E aí eu diria a você que de todos os possíveis padrões, de todos os desafios, Paulo, que as escrituras nos apresentam, existe algum maior que esse, Rafa? Poderíamos dizer que existe um maior do que esse, ser parecido com Deus. E é interessante que Paulo, por isso que vale a pena a gente estudar as escrituras segmentado, igual nós estamos indo. Porque Paulo vai terminar o capítulo 4 em Éfeso. Ele termina, se os irmãos lembrarem, nós falamos sobre isso no primeiro domingo. Ele termina dizendo que o crente em Cristo Jesus, um seguidor de Jesus, Luiz, ele precisa deixar a mentira, ele precisa falar a verdade, ele precisa amar o seu próximo. E aí ele vai dizendo uma série de ações. Ele diz assim, fica irado, mas não peca. E aí ele vai ensinar uma série de coisas no final do capítulo 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, que a sua boca seja para edificar, não entristeça o espírito. Mas aí Paulo vai terminando, ele diz assim, pelo contrário, seja bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros também, como Deus em Cristo perdoou vocês. Quando Paulo menciona todas estas coisas, se nós parássemos o texto ali, nós íamos dizer assim, é impossível viver isso aqui. Mas Paulo logo no capítulo seguinte, na verdade quando a carta foi escrita, ela não tinha capítulos nem versículos, era uma carta só. No capítulo que nós temos por seguinte, ou na frase seguinte, Paulo diz assim, então sejam imitadores de Deus. Por quê? Sendo imitadores de Deus, será possível nós irarmos e não pecarmos. Será possível sair da nossa boca palavras que edificam. Será possível nós sermos instrumentos diante do Senhor, bondoso, compassivo, perdoador. Agora nos próximos minutos eu queria perguntar a você, como a gente deve imitar a Deus, Yuri?
De que maneira nós devemos, Adevaldo, imitar ao Senhor? De que maneira nós precisamos a cada dia imitar ao Senhor? Valdeci, eu separei 4 coisas que na nossa jornada, ao sair daqui, nós precisamos pensar muito sobre isso, Fábio Augusto. Nós devemos imitar a Deus em muito mais coisas, mas eu quis pegar pelo menos 4, que são simples, mas que são desafiadoras. Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós. Se tem um processo que um discípulo de Jesus precisa, é ser parecido com Deus. Mas como a gente vai fazer isso? Ou em que, Rebeca, nós devemos imitar ao Senhor? Primeira coisa que nós precisamos imitar a Deus é na sua essência. Qual é a essência de Deus? O quê? Amor, irmã Miriam. Deus é amor. A primeira coisa que eu preciso imitar ao Senhor é na sua essência, no seu amor. E quando nós estamos falando que precisamos ser parecidos com Deus, Paulo estava dizendo que nós possamos ser parecidos com o Senhor em amor, resgatarmos Deus na sua essência. Afinal, Deus é amor. O amor faz parte da natureza de Deus. Quanto mais crescemos no nosso relacionamento com Ele, mais teremos dele em nós, e em especial do seu amor. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor, quando nós passamos a seguir, nós tornamos filhos de Deus, e nós nos colocamos à sua total disposição em sermos guiados por Ele em amor. E agora, Rafa, se nós queremos amadurecer na nossa jornada com Deus, se nós queremos amadurecer no nosso relacionamento com Deus, passa em viver a lei do amor, porque Deus é supremo em amor, a sua essência é amor, e o amor, irmãos, é a prova da nossa espiritualidade. Não basta dizer que ama, não basta dizer que ama, como eu amo. O amor que não é revestido de prática, de dia a dia, isso não é amor, são apenas palavras. O amor é a prova de que Deus está em nós, e é este amor de Deus tão grande, e sem interesse, que Ele foi derramado na cruz por nós. É interessante que Paulo vai nos dizer que nós devemos imitar a Deus em amor. Isso nos lembra de João. João, não é à toa que João é conhecido como o apóstolo do amor. Aí João vai dizer assim, Paula, lá em 1 João 4, 7, 8: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é muito espiritual, mas não ama ninguém. Essa conta não fecha. É muito espiritual, mas não tem interesse pelo seu próximo, passa por cima de todo mundo. Essa conta não fecha. É muito espiritual, mas não consegue expressar de maneira amorosa na sua casa, na sua família. Essa conta não fecha, porque quem conhece a Deus, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus é amor, e esse amor de Deus é tão grande, que diz o próprio João: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é um amor sem interesse, é o amor dele por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se tem algo que nós precisamos imitar ao Senhor, é no seu amor. E aí eu vou dizer isso de maneira muito clara: se amarmos o nosso próximo com o melhor que possuímos, oferecermos a Ele o nosso amor sem interesse, então nós estaremos sendo imitadores de Deus. Vou repetir isso: se eu amo o meu próximo, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que eu posso, de maneira desinteressada, eu estou imitando a Deus. O grande desafio é quando usa essa palavra aqui,
desinteressada. Como vivemos numa sociedade regida pelo consumo, regida por um capitalismo louco, nós sempre pensamos que devemos levar vantagem em tudo. E às vezes amar sem interesse, você é chamado de bobo, você é chamado de alguém que, os mais diversos nomes que a gente pode receber nesse tempo. Quando na verdade, quando a gente conhece a Deus na sua essência, a gente passa a amar o outro e a cuidar do outro, indiferente de. Por quê? Porque para nós o que nos motiva a amar, não é o que nós vamos receber em troca. O que nos motiva a amar, não é o que eu irei receber, fruto do amor dado. Mas o que me motiva a amar, é porque eu fui amado primeiro por Deus. E porque Ele me amou, eu consigo amar. Sabe por que nós estamos vivendo numa sociedade em que as pessoas não conseguem amar umas às outras? Sabe por que nós vivemos num mundo em que o ser humano não consegue mais sequer se afeiçoar uns dos outros? Atitudes simples nós não conseguimos mais fazer. Sabe por quê? Porque está nos faltando a vivência do amor de Deus. E quem não conhece o amor de Deus, Alexandre, não consegue amar o seu próximo. É impossível você dar daquilo que você não tem. Primeira coisa que o Senhor nos ensina, que nós precisamos amar a Deus. Nós precisamos seguir o exemplo que Paulo está dizendo: sejam imitadores de Deus em quê? No seu amor. Agora uma coisa me chamou a atenção: se eu sou parecido com Deus em amor, o amor é o caminho que vai nos levar a um outro ponto também muito profundo. Sabe qual é? O perdão. Quando eu imito a Deus em amor, o meu coração abre. Perdoou vocês. Eu não sou bobo, eu vou perdoar por quê? Ele que me ofendeu, se ele quiser, ele venha falar comigo. Este não é o padrão de Deus. Porque na verdade, nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, nós ofendemos ao Senhor todos os dias, e todos os dias Deus vem em busca de mim, de você, vem ao nosso encontro. Desde o Éden, na verdade o homem ofendeu a Deus, o homem ofendeu ao Senhor, Adão ofende a Deus, se esconde, mas Deus vem em busca da sua criação. Este amor é que vai nos motivar a perdoar. A segunda coisa que nós precisamos aprender, quando nós imitamos a Deus, é que nós teremos um coração perdoador, nós teremos um coração que será curado a partir do perdão, e é o perdão que traz restauração. Que desafio temos nós? Isso é possível perdoar? Sim, imitando ao Senhor. Champlin, um dos comentaristas do Novo Testamento, diz assim: essa ideia que Paulo apresenta é uma ideia grandiosa, enobrecedora, porque ela não era de Paulo. A ideia de imitação não vem de Paulo. A ideia de imitação, Cristo já tinha falado lá em Mateus capítulo 5, quando o Senhor Jesus diz aos discípulos: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora é interessante, uma coisa que me chamou a atenção: quando Cristo fala para os discípulos que eles deveriam ser perfeitos, como o Pai era perfeito, quando Paulo diz que nós devemos imitar a Deus, sabe o que vem no contexto anterior desses dois textos? Perdão. Quando Cristo, Osmar, lá em Mateus capítulo 5, está dizendo aos discípulos que eles precisavam ser perfeitos como o Pai, depois os irmãos podem ler que anteriormente ele estava tratando sobre perdão. Ele vai dizer a partir do versículo 44 o quê? Amai os vossos inimigos,
bendizei quem fala mal de vocês, fazei bem àquele que vos odeia, orai por aquele que vos maltrata, orai por aquele que vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Aí no versículo 44, 46, ele quebra a gente no meio. Jesus vira e fala assim: se você amar o que vos ama, que galardão você vai ter? Se você ama só aquelas pessoas que te amam, que diferença isso faz no reino? Nenhuma! E aí ele segue o texto dizendo: não fazem os publicanos também o mesmo? Ou seja, Jesus compara um cristão que ama apenas aquelas pessoas que estão ao seu redor, a quem ele ama, que não ultrapassa, ele compara com um incrédulo, porque ele diz: os incrédulos também não fazem isso, mas vocês foram chamados para ir além, vocês foram chamados para ir muito além, ou seja, nós fomos chamados para imitar a Deus, e imitar através do perdão, e esse perdão, ele vai muito além das pessoas que nós amamos. É perdoar aquele que nos ofendeu, é perdoar aquele que nos maltratou, é perdoar aquele que nos calunia, é bem dizer e não amaldiçoar, é bem dizer quem fala mal de nós. A vida cristã, Luiz, ela não é brincadeira. O discipulado, andar com Jesus é coisa séria. Sabe por quê? Amar quem nos ama, os publicanos e os fariseus fazem o mesmo. Jesus está dizendo que nós devemos ser perfeitos como o Pai é. E aonde está a perfeição no Pai? Em nos amar, mesmo quando nós continuamos indo contra Ele. E aqui eu quero abrir um parêntese, para a gente caminhar para o final dos outros 2 pontos. Aqui está uma das maiores travas da vida cristã e do ser humano na sua história. Você conhece a Deus, você conheceu a Cristo, mas tem circunstâncias na sua vida que você ainda não tomou uma decisão em perdoar. E aí você começa a carregar isso no seu coração. Lá em Minas Gerais, eu já falei esse exemplo aqui, mas eu vou usar ele de novo. Irmão Tiago, você conhece Tiririca? Aquele matinho que você limpou a calçada da sua casa, ficou bonito, né? Aí daqui a pouco ela faz o quê? Aponta. Já viu? Aqui lá em Minas Gerais a gente chama de tiririca, né? Aquilo é terrível. Paulo, aí você quebra a calçada, faz de novo. Aí daqui a pouco vem uma dilatação no concreto. O que aparece lá? A tiririca. Que tristeza, rapaz. Só tem um jeito para tiririca, André. Você sabe qual é? Arranca as batatas lá, a raiz, tem que tirar tudo, porque enquanto tiver raiz, ela vai brotar. É por isso que a palavra de Deus não manda tirar só a amargura, ela manda que a gente jogue fora o quê? A raiz de amargura. E a maioria das raízes de amargura que nós carregamos no nosso coração são fruto de situações que nós não resolvemos na nossa história, que nós não perdoamos, que nós não liberamos perdão, mesmo que pessoas nos ofenderam, mesmo que você tenha o direito e a justiça, mesmo que você esteja na sua razão, você precisa entender uma coisa: você continuará carregando esse fardo, e enquanto você não decidir perdoar, você não será livre. E aí é imitar a Deus. Imitar a Deus, sabe o que é? É perdoar, mesmo quando nós somos os ofendidos. Porque é isso que nós fazemos com Deus. Nós ofendemos a Deus todos os dias, e todos os dias Deus nos estende a mão. E aí talvez você pergunta: mas por que tantas coisas na minha vida não andam? Por que eu ando uma vida tão instável? Sabe por quê? Porque é muito provável que no seu coração tenha raízes de amargura, e estas raízes de amargura só serão curadas dia em que você tomar uma decisão de perdoar. E é preciso tomar uma decisão. Perdoar não é esquecer, mas é lembrar sem dor. E você só vai lembrar sem dor no dia em que você tomar esta decisão em Deus. Eu quero ser como Deus, eu quero ser como Jesus, eu quero perdoar. Preciso imitar Ele em amor, preciso imitá-lo no perdão. Sabe qual é a terceira coisa que nós precisamos imitá-lo? Na sua conduta moral.
E talvez falar de moralidade numa sociedade imoral como a nossa seja um discurso até antiquado, porque nós estamos vivendo o tempo da permissividade. Pode todas as coisas, tudo pode, tudo é válido, depende à luz do que rege a sua vida. Se você tem a Bíblia ou a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, única regra de fé e prática, nem tudo pode, nem tudo vale. Depende ao que vai dirigir você, depende ao óculos em que você vai enxergar a vida. Agora, se você enxerga a sua vida sem um direcionamento, sem a palavra, aí sim para você vai valer tudo. Mas quando você entende que a sua vida é dirigida pela palavra de Deus, nós vamos lembrar do que Pedro diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos porque eu sou santo. Essa é a questão. O mundo jaz no maligno, o pecado, a permissividade, tudo isso afronta a Deus. Nós estamos tratando coisas tão terríveis na nossa sociedade, irmãos. Nós temos coragem de fazer passeatas imensas para defender os animais, e temos mesmo. Eu amo meu bichinho que eu tenho lá em casa. Vamos defender os animais porque são criação de Deus, mas nós fazemos passeatas para aceitar e dizer que é normal abortar uma criança nos seus primeiros meses de vida. Para nós, desculpe, um animal irracional passou a valer mais do que um ser humano. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo mau. Nós perdemos os valores morais, nós perdemos os valores, os padrões que Deus nos deu. E quanto mais nós buscamos a santidade, mais nós seremos parecidos com Deus na sua natureza moral. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós somos uma geração que às vezes levanta a mão, tem arrepio, mas não é uma geração que tem tido experiências de ver a Deus, de andar com Deus, de vivenciar coisas profundas com Deus. Sabe por quê? Porque está nos faltando santificação. E sem santificação ninguém vai ver a Deus. Moisés via a Deus era onde? Era na tenda do encontro, era no tempo que ele tinha na presença do Senhor, era o encontro que ele tinha diário, era a sua vida de devoção. Às vezes nós queremos ver a Deus, nós queremos vivenciar coisas grandes com Deus, mas a palavra de Deus vai nos mostrar que se não houver separação, se não houver de fato busca, intenção em santificação, nós não veremos ao Senhor. Não existe santidade de vida sem vivência da palavra. Não existe. Aí aqui, quando eu falo de santificação, existe dois extremos. Comecei a mencionar isso hoje na EBD. Existe o extremo legalista, que é aquele que é a santificação exterior. Agora sou crente, não falo mais com ninguém, boto uma roupa social, pintei o cabelo assim de lado, sou santo. Isso tem mais relação com legalismo do que necessariamente com santidade. Também não temos o outro extremo de viver uma vida em que o nosso vestir também não represente o Deus que nós servimos. Todo extremo é perigoso. Vou repetir isso, todo extremo é perigoso. Se eu sirvo a Deus, eu também quero honrá-lo com as minhas vestes. Guarda isso no seu coração. Mas às vezes a gente acha que a transformação, a santidade, ela é de fora para dentro. E Léo Kreb, baseado na palavra de Deus, já vem nos ensinando há tantos anos, e a Bíblia desde o seu início vai nos dizer que a santidade não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É por isso que o Senhor disse: Nicodemos, só tem um jeito, vou fazer uma reforma na sua vida e tudo vai mudar. É assim que o Senhor falou, Rafa? Vamos dar uma reformada aí, Léo. Vamos lá no irmão Geraldo, vamos dar uma reforma. Irmão Geraldo, dá uma reforma. Não é reforma, irmão Tiago, é nascer de novo. O grande problema é que a gente está se contentando com reforma, a gente está se contentando apenas com aparência, quando Deus está nos chamando para o novo nascimento, e novo nascimento passa por morte, e morte de cruz. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o caminho. Nós precisamos imitar o Senhor na sua moralidade.
E eu termino. Nós precisamos imitar o Senhor naquilo que são as suas virtudes produzidas pelo seu Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22. E o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não tem acusação. Paulo estava dizendo que se a nossa vida é uma vida em amor, Paulo está dizendo se a nossa vida é uma vida em paz, se a nossa vida é em longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se nós imitamos ao Senhor naquilo que são os seus valores, as virtudes do seu Espírito em nós, não haverá condenação. Por isso que Paulo está dizendo não há lei, porque a lei na nossa vida, Rafa, ela só serve para uma coisa, doutora Dayana. Sabe para quê, doutora Carol? Para quê? Para mostrar onde a gente erra. A melhor ilustração sobre a lei, termino contando essa que eu ouvi, foi do pastor Sóstenes Apolos, que já está na glória. Ele diz o seguinte: o pecado é a sujeira que está no nosso rosto. Imagine o meu rosto todo sujo de barro. É o pecado. Quando eu olho no espelho, o espelho me mostra que o meu rosto está sujo. O espelho é a lei. O espelho pode mostrar que eu estou sujo, mas o espelho não é capaz de limpar o meu rosto. Aí eu abro a torneira e eu pego a água. Sabe quem é a água? É Jesus, a água da vida. A água da vida é capaz de limpar toda a sujeira que há em mim e produzir o fruto do Espírito na minha vida, selado pelo Espírito Santo. Paulo está dizendo que se eu sou imitador do Senhor, eu vou frutificar. A alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, ao domínio próprio. Paulo está dizendo, sede, pois, o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. E aí Paulo faz questão de usar como filho, porque filho imita o pai. Imitar em quê? Imitar no seu amor. Fruto de imitarmos no amor, nós vamos conseguir imitar como? No perdão. Nós vamos viver o seu exemplo de moralidade, porque a gente vai buscar a santificação. E cheio de Deus, nós vamos demonstrar o quê? O fruto do Espírito. O sal precisa salgar, a luz precisa iluminar, porque se o sal não salgar, ele é insípido, e se for insípido, ele para nada serve. Queremos amadurecer, precisamos imitar a Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta e a gente fecha aqui. De 0 a 10, qual a sua nota para sua imitação ao Senhor? Quero te convidar a ficar de pé. De 0 a 10, quanto você está disposto a imitar ao Senhor? Imitar o Senhor no seu trabalho, imitar o Senhor na sua casa. Uma das coisas mais tristes na jornada com Deus é quando você descobre que o seu nível de imitação está muito pequeno. Quando eu descubro que meu nível de imitação está tão pequeno, na verdade nós somos quem nós imitamos. Vou repetir isso. Nós somos quem nós imitamos. E você tem imitado quem? De 0 a 10, qual seria a sua nota? Certa vez, estava com um amigo, e chegamos numa
roda de outras pessoas que o conhecia, e eu vi que ele estava constrangido em me apresentar como pastor, ou sequer como crente. O seu constrangimento era só por uma coisa, porque se ele me apresentasse como pastor, é muito provável que os amigos dele dizem: olha que bom que você está andando com o pastor agora. Se você se apresentar como cristão lá na sua sessão do seu trabalho, a turma te conhece lá como alguém que serve a Jesus? Seus vizinhos sabem que você serve a Jesus? Sua família sabe que você é um crente em Cristo Jesus? Sabe por que Deus tem me incomodado falar muito sobre isso, irmãos? Só por uma coisa. Sabe por quê, irmã Marília, irmã Miriam, irmã Raimunda? Irmãs que têm o dobro de vida cristã do que eu tenho de vida. A volta de Jesus está muito próxima. E Ele voltará para buscar a sua igreja. Os sinais estão aí claros e evidentes para quem quiser enxergar. E esse não é um tempo de levar uma vida cristã. Os irmãos aqui da igreja sabem, você que nos visita, o pastor é um cabra do mato, da roça. E lá na roça a gente diz assim: meio barro, meio tijolo. Conhece essa expressão, irmã Suzana? Isso é coisa de mineiro. Aquele negócio assim, ó, não é 8 nem 80, sabe? Não define a vida. Você está com um amigo mundano, você faz tudo o que ele faz, você aceita tudo o que ele fala, você quer agradar todo mundo, você só esquece que você precisa agradar é a Deus. E nessa história de agradar todo mundo, de ser aceito por todo mundo, eu só lembro da psicologia da mamãe, né? Né, Rafael? Deve ser da sua também, né? Mãe, todo mundo pode, mas você, meu filho, não é todo mundo. Jesus todos os dias vira para a gente e fala assim: filho, você não é todo mundo. Você está no mundo, mas você não faz parte deste mundo. Você está aqui de passagem. Em breve eu vou te buscar. E eu quero te encontrar com vestes limpas. Como é que estão as suas vestes hoje? Curva sua cabeça, fala com Deus agora e a gente fecha. Eu queria te convidar nesta noite a fazer um acerto com Deus. Você conhece a palavra há tanto tempo. Você conhece o Evangelho há tantos anos. E hoje você diz assim: pastor, eu tô mal, não estou imitando não. Eu quero ter algo novo na minha vida. Eu quero viver algo novo na minha história. Eu quero viver um momento novo na minha vida, porque do jeito que eu estou caminhando, olha, não está bom não. Eu estou sujinho, mas hoje o Senhor quer te transformar mais alvo do que a neve. Só basta uma decisão sua de hoje voltar para Cristo, de hoje reafirmar o seu compromisso com Ele, e de hoje Ele está falando ao seu coração: é tempo de você se posicionar, é tempo de você tomar uma posição, é tempo de você de fato assumir diante de Deus e das pessoas o que você quer na sua vida, o que você quer na sua jornada, o que você quer no seu casamento, o que você quer no seu trabalho, o que você quer onde quer que você esteja. Você precisa assumir. Chega uma hora que Deus te coloca frente a frente com Ele, e hoje pode ser este último dia na sua jornada. Não que a gente queira isso, mas hoje pode ser o meu último dia, e hoje o Senhor está dizendo: para onde você vai? O que vai acontecer com você se você continuar com a vida desse jeito? Hoje o Senhor está dizendo: vem, volta, vem, filho amado, aqui é o teu lugar. Você tem andado distante, e você sabe que você tem andado distante, e talvez nessa noite você até veio nesse culto assim, por um acaso. Você viu, alguém te chamou, você viu na internet, você veio aqui, passou, viu a placa, mas você não imaginava
que na sua cabeça e no seu coração, que era apenas participar de um culto, é o momento que Deus está te chamando para reconstruir a sua história, para a honra e para a glória do nome dEle. Você que entende que hoje veio aqui e precisa de algo novo de Deus, quer se reconciliar com o Senhor, eu queria que você levantasse a sua mão onde você está, numa atitude corajosa. Deus abençoe. Corajosamente você vai dizer: Deus, eu preciso do Senhor, eu tenho andado distante. Deus abençoe. Levanta a mão mesmo, queridão, bota alto. A gente não precisa ter vergonha de levantar a mão para Deus, não. É levantar e dizer assim: Senhor, pega aqui, garra comigo aqui hoje, Senhor, eu estou precisando do Senhor. Levanta a sua mão bem alta e dizer assim: Senhor, eu preciso, hoje eu estou voltando para a tua casa, eu tive tão distante, Senhor, mas hoje eu estou voltando, eu preciso do Senhor. Levanta a sua mão nessa atitude de dizer: Pai, eu quero mais, eu não aguento mais essa vida cristã medíocre, eu quero amadurecer, eu quero viver um tempo novo, eu quero viver um momento novo na minha história, eu quero trabalhar na tua obra, eu quero ser instrumento, eu quero ser boca do Senhor, eu quero em nome de Jesus falar do teu amor para outras pessoas, eu quero em nome de Jesus em todas as cidades, povoados, eu quero pregar o Evangelho, eu quero trabalhar, eu quero servir a Jesus. Se hoje você tem isso no seu coração, levanta a sua mão e diz isso para o Senhor hoje. Nessa atitude você está dizendo: Pai, eu preciso, eu não vou andar mais longe não. Hoje o Senhor me trouxe aqui para isso. Pai, em nome de Jesus, toma estas vidas que estão aqui. Toma, Pai, cada um que aqui está. Em nome de Jesus, Pai, diante do Senhor. Pai, aqueles que estão com as suas mãos levantadas neste momento, os abençoe poderosamente, tomando uma decisão com o Senhor, a decisão de voltar, a decisão de te honrar, a decisão de te glorificar, a decisão, ó Senhor, de te servir em tudo e qualquer lugar. Abençoe a cada um para a glória do teu santo nome. Obrigado, Pai, por esses meninos que estão com as suas mãos levantadas. Obrigado por esses irmãos que hoje com a mão levantada está dizendo: hoje eu tomo uma decisão, a partir de hoje, Pai, fortalece a minha vida, eu não quero mais andar da mesma forma. Abençoe aqueles que estão agora na internet tomando esta decisão. Toma eles nas tuas mãos, os abençoe poderosamente neste momento, Pai. Seja com cada um deles, Pai. Abençoe cada irmão que aqui está, a cada um que está aqui nesta noite, para a glória do teu santo nome. Confirme esta decisão, Senhor, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Quero te convidar a adorar ao Senhor, e com esta canção que fala de trabalho. Sabe por quê? Porque Jesus, quando restaurou a fé de Pedro, logo em seguida, Rafael lembrou bem desse texto hoje. Ele não disse assim: semana que vem você volta, não. Ele disse assim: Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Hoje o Senhor está dizendo para você que voltou: vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai e volta a fazer o que você sempre fez. Vai e assume aquilo que eu te chamei a fazer. Vamos adorar ao Senhor cantando esta canção, que ela fala desse ministério de ir e fazer, de ser instrumento. Diga para o Senhor: Pai, eu quero fazer mais na tua obra. Pai, eu quero fazer mais na tua causa. Senhor, eu quero te honrar, eu quero ser os seus pés, eu quero, Pai, ser as tuas mãos, eu quero ser os teus olhos, eu quero ser a tua boca, para proclamar o reino de Deus. Adore o Senhor em nome de Jesus.